Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo é uma resposta ao questionamento de algumas pessoas que perguntaram os gastos para ter para criar um cachorro da raça Husky Siberiano. No caso, eu tenho minhas duas. Eu mesmo comecei na adaptação desse viveiro. Hoje ficou mais como um lugar para guardar as coisas. Mudei elas de lugar. Hoje minhas moças estão aqui. Não, acho que não seja o caso de todos, mas no meu caso eu puxei piso porque eu via elas se sujando, são branquinhas. Aí puxei piso em todo o quintal. Fiz algumas adaptações, como essa, o local para elas beber água. Se não for dessa forma, elas pulam dentro, principalmente essa princesa. Né, Luna? Diga, eu sou danada, pai, eu sou. Aí, o balde, com 2 paralelepípedos dentro, cheio d'água, para ela não virar. Aqui é a casinha delas. Eu coloquei câmera e energia para poder ver elas à noite quando late. O comedor, como eu vou mostrar depois, eu adaptei. É feito de alumínio batido. Mesmo alumínio que é as panelas. O melhor, aqui são panelas sem os cabos, sem o cabo. Frigideira feita de alumínio batido. Foi a única coisa que eu achei que elas não conseguem triturar no dentro. Mas o concreto elas cavam quando no dentro, na unha, seja como for. Dá o maior valor a brincar. Tudo tem que se adaptar a elas. Aqui era batido laje embaixo, era um viveiro meu. Tapei, coloquei aqui. Teve que adaptar modo scan. Fechado. A casa tem que se adaptar a elas. Continuando a questão do que é criar em si cachorro, do que é criar um husky siberiano. As minhas, como estão na foto aqui, são duas. A mãe e a filha. Belinha é a mãe, tem 2 anos e 8 meses. A Luna tem 1 ano e um pouquinho. As duas são praticamente da família. Quando eu falo em questão de gasto, não é que isso seja empecilho para ninguém criar, é porque me perguntaram quanto era mais ou menos o gasto e todo mundo se assusta com o preço em si deles. Eu vendi filhotes a R$ 900, 800, 900, que foi o preço que eu comprei Belinha quando filhote. Aí todo mundo se assusta com o preço do filhote, mas não se apega à questão do quanto vai gastar para criar. E aí eu vejo muita gente soltando na rua, o que eu acho um crime. Se você vai pegar para criar e você soltar na rua,
considero quase como se você fosse abandonar um membro da sua família na rua. Bom, pra mim é um membro da família, as duas. Bom, continuando em relação aos gastos, pra minha pessoa, fica claro que não é pra todos. Esse é mais ou menos o gasto anual e mais ou menos o gasto mensal. Para isso fica 12 sacos de ração de 25 quilos. Elas duas comem mais ou menos um saco de ração de 25 quilos por mês. Elas, normalmente se indica vermifugar a cada 3 meses, mas eu vermifugo elas a cada 2 meses. Eu dou 2 comprimidos. Elas não têm 20 quilos em si. Anda perto, mas não tem. Mas eu dou 2 comprimidos, que é para animal de 20 quilos. Eu gosto de dar sempre a cada 2 meses porque elas não ficam dentro de casa, mas ficam no quintal e aí, para não ter nada nas fezes, na urina, dificultar aparecer algum tipo de doença, tanto para elas quanto para a gente. Eu coloquei aqui 3 imprevistos, que seria os gastos que a gente tem com a doença, com alguma ida delas ao veterinário, algum medicamento, mas desde já eu estou colocando aqui, tá em amarelo, porque não é uma certeza que vá ter esse gasto, como não é uma certeza que vá ter só esse valor, que fique bem claro. Eu levei ela, Luna pegou um fungo no nariz e abriu um corte, e eu levei ela no veterinário e só uma caixa de comprimido de itraconazol foi R$ 226. Mas aí eu tô colocando 3 imprevistos, cada um no valor de R$ 150. Cada um pode colocar ou tirar, não é um custo fixo isso. Já para mim, eu considero como custo fixo esse antitóxico, o oral. Eu coloquei só um aqui porque ele tem validade mais ou menos de 1 ano. Você não vai ficar usando sempre. Eu uso ele quando elas começam a vomitar, eu não sei do que foi, eu dou uma dose sempre a eles. Eu tenho o injetável porque eu moro em interior e nem sempre vai ter veterinário aberto no dia, for um fim de semana, e eu não quero ser pego desprevenido. Eu tenho um comprimido de carvão ativado, que é para ajudar nessa questão. Recentemente um amigo meu perdeu uma fêmea de pastor alemão dele com veneno. Creio eu que jogaram veneno para os ratos e ela pegou. E como viram no vídeo aí, é a questão das caqueiras. Da questão do caco de comida delas. Eu descobri que aqueles cacos de alumínio fino é como uma navalha. Luna cortou a boca dela e eu tive que levar para o veterinário. Levei sorte que era na semana. E aí aplicou um anti-hemorrágico para parar de sair sangue, porque não parava. Então eu tenho em casa para evitar esses problemas. Elas, eu não levo para dar banho, eu dou banho. Eu coloquei 4 shampoos. Eu compro para filhotes, porque eu não gosto de dar banho com shampoo de cachorro adulto delas. É meu, em si eu não sei. Cada um tem a dar com banho com o shampoo que quer, mas eu gosto de filhote. O perfume, eu coloquei 3 perfumes, as duas durante o ano. Eu só aplico um pouquinho quando eu dou banho. Coleira tá em cinza aqui porque não é obrigado, mas eu troco as minhas. Coloco coleira nelas e troco todo ano. Agora aqui vem o que é obrigatório. Na minha cidade aqui, as vacinas Apoli 11, ela é entre 50 e 60 reais. Eu tenho 2 cachorras, é uma vez por ano, 2. Antirrábica, tenho 2. 2 antirrábicas também. A prefeitura dá, mas eu não gosto de aplicar pela prefeitura porque as pessoas
daqui, quando vão aplicar, é quase como se, seja lá como for, entende? Aplica, coloca, aplica a agulha e já vai aplicando o líquido todo de uma vez. Eu tenho medo de criar algum caroço, de machucar elas, então eu mesmo gosto de aplicar. Aprendi como aplicar e aplico e pronto. Aí vem a vacina de tosse canina. Essa eu aplico quando eu consigo achar para aplicar, porque normalmente eu tenho que ir buscar em Campos Sales, porque na minha região não tem, aqui na minha cidade não tem, no Assaré não tem, porque os criadores consideram desnecessário. Aí não, ninguém compra e eles não trazem para vender. Aí vem o comprimido para carrapato. Eu tenho duas, ele não tem validade de 6 meses, para ficar bem claro. Mas como elas ficam a maior parte do tempo trancadas dentro do muro, o muro é puxado de piso e tudo, eu dou banho e confiro se tem carrapato, só dou uma a cada 6 meses, as duas. Esse foi o valor da soma, dessa soma, dividido por 12, dá mais ou menos esse o gasto mensal. Esse gasto aqui, é claro que está entrando essa questão de gastos de imprevisto, de doença, esses gastos de antitóxico, dessa questão de medicamento aqui, que não é obrigado a pessoa ter, mas que eu tenho porque já aconteceu comigo, delas adoecerem em fim de semana e comer coisa e ficar vomitando ou com alguma diarreia. Fora isso aqui eu tenho também alguns antibióticos, remédio para parar a diarreia, remédio para parar vômito, que eu vou comprando com o tempo, quando vai aparecendo elas vão adoecendo, e aí eu vou guardando o restante dos medicamentos. Para ficar claro, o intuito do vídeo não é incentivar ninguém a deixar de criar, como também não é para incentivar ninguém a criar. É só para que algumas pessoas possam ter base do que é o gasto para ter umas pessoinhas dessa em sua vida, e que não adquira elas se não tiver o intuito de tê-las, porque vai ter gasto, vai ter tempo, você vai ter que levantar cedo para andar com elas, ou vai ter que dormir tarde andando com elas, porque é a correria do dia a dia. Ou você acorda cedo e anda, ou dorme tarde para poder andar com elas. Mas pra mim, eu adoro elas, elas estão e vão ficar comigo por um bom tempo. Espero eu que por muitos anos. E esse foi o vídeo. A todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E que cada um faça a sua escolha da forma que lhe convier.